tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Números e nós estamos no capítulo 10. As duas trombetas de pratas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze duas trombetas de pratas. De obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinim. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vós serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho, e os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. E então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisu, filho de Sedeur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército
Da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazum, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Azé, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airã, filho de Enã. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés, nos caminhos para aquele lugar de que o Senhor disse, vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirá de guia. E será que vindo tu conosco, e sucedeu o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. A bênção de Moisés. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. E a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. E acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousando ela, dizia, volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Capítulo 11. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá. Portanto, o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgor que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão
senão este maná diante dos nossos olhos? E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio, e espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que me fizestes mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz? Para que me dissesse, leve-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porventura contra mim choram, dizendo, dar-nos carne a comer? Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem anciões do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos pela manhã, e comereis carne. Portanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfasteis dela. Portanto, rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-te-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes hastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs
sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito. Portanto, estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: Tu tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Cordonizes são mandadas. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as cordonizes. O que menos tinha colheram 10 homeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavar, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Ataava caminhou o povo para Azerote, e pararam em Azerote. Capítulo 12. A sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara. Portanto, tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram, e disse: Ouvi agora as minhas palavras, e entre vós houver profeta, eu, o Senhor em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonho falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tive temor de falar, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu,
não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vimos a ordem, ó Pai, que o Senhor estabeleceu aquelas tribos. O Senhor não é um Deus de confusão, mas de ordem. Tinha uma trombeta para tocar, para eles pararem, para eles saírem, para eles se ajuntarem à tenda da congregação. O Senhor é um Deus de ordem, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. O Senhor tirou do espírito de Moisés e repartiu a 70 anciões. O Senhor não deu um espírito diferente para os 70 anciões, mas era o mesmo Espírito de Deus que estava em Moisés. Era o mesmo Espírito de Cristo, porque não há 2 Espíritos Santos. E este Espírito que foi repartido sobre os anciões, foi repartido lá no dia de Pentecostes, sobre a sua igreja. É o Espírito Santo, ó Pai, que está sobre a igreja hoje. É o Espírito Santo que cura a minha irmã que ouviu esta leitura, que acompanhou, que leu, que ouviu com temor e tremor. É o Espírito Santo que cura este irmão, que dá força. É o Espírito Santo que livra a sua casa do assalto do espírito da morte. É o Espírito Santo, ó Pai, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor possa vivificar esta leitura, Senhor, trazendo, ó Deus, a bênção, trazendo, ó Deus, o poder vivificador, que nos leva a ter, ó Deus, temor reverencial, que nos leva, ó Pai, a ver que devemos nos aproximar de Ti e daqueles que o Senhor usa com temor e tremor, porque o Senhor é um Deus de amor, mas também é um fogo consumidor. Depende da forma que se aproxima, mas queremos nos aproximar, ó Pai, é com temor. Nós queremos é o amor de Deus, nós queremos é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna, tenha saúde, tenha graça, tenha alegria, tenha paz. Você é um herdeiro da paz, da felicidade. No nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe e vos recompense, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.